paz do Senhor, irmãos, mais uma vez, amém? Eu quero também deixar com você nesta noite uma palavra, uma reflexão da palavra do Senhor, que nós possamos nesta noite, mais uma vez, pararmos e pensarmos na importância, no valor, no privilégio que é ter a nossa história dentro do propósito de Deus. A nossa história, não porque nós somos merecedores. Nós vamos, mais uma vez nessa noite, eu quero convidar você a ir comigo no livro de Ruth. Nós tivemos 4 elos desta campanha, esse mês de fevereiro, e dos 4 elos, 3 deles, nós vamos falar sobre Ruth. Ruth era uma mulher totalmente improvável. Ruth era alguém que não poderia, que não deveria, que não teria como, que não teria direito. Mas mesmo assim, nós vemos como é grande a misericórdia e o cuidado do Senhor, que pega esta mulher do improvável, essa mulher que parecia que não ia dar certo, essa mulher que parecia que havia perdido a sua história, e coloca diretamente na genealogia de Jesus. A bisavó de Davi, Ruth, ela ganha um privilégio enorme. E assim como eu e você, que temos o privilégio de hoje fazermos parte de um corpo, parte da noiva que está esperando que o seu remidor volte para nos levar para a eternidade. Amém? Pega aí o seu livro, sua Bíblia, abra no livro de Ruth, capítulo 3. Nosso tempo é bem remido e por isso eu vou ler apenas um versículo com você. Ruth, capítulo 3, versículo 18, diz assim: Então disse Noemi: Espera, minha filha, até que saibais o resultado das coisas, porque aquele homem não descansará até que conclua este caso ainda hoje. Amém? Louvado seja Deus. Capítulo 3 do livro de Ruth, nós encontramos Noemi dando à sua nora alguns conselhos. Nós encontramos Noemi dando a Ruth uma instrução. E nessa instrução ela diz: olha, prepara-te, lava-te, levanta, vá de madrugada e se deita aos pés de Boaz. Se deita aos pés daquele que pode nos remir. Ele é o nosso remidor. Ele é aquele que tem condição, ele é aquele que tem o direito, ele é aquele que tem autoridade para remir, para mudar a nossa história. Então você se prepara, e ela é muito sábia em dizer: olha, você se prepara, não vá de qualquer maneira. Então Ruth se prepara, se banha e vai ter aquele que será o encontro mais especial da sua vida com Boaz. Por quê? Porque agora ela não se encontra mais com ele apenas no meio da multidão, ele não está no meio dos seus trabalhadores, agora ele não está mais cercado pelas outras mulheres que também catam na eira. Agora é um encontro pessoal, particular, íntimo, uma coisa extremamente pessoal. Ruth se deita aos pés dele e quando ele a vê, a palavra de Deus diz que ele estende sobre ela a sua capa, ou seja, ele decide remir, ele já a conhece, ele já ouviu falar sobre ela, ele já tem no seu coração um sentimento sobre ela. E isso é algo extraordinário, irmãos, é algo maravilhoso, sabe por quê? Porque a nossa história ainda é feita de relacionamentos pessoais, a nossa história ela sempre vai ser feita de encontros particulares, de encontros íntimos com o nosso remidor. Aquilo que você fala com ele durante a madrugada, aquilo que você fala com ele no secreto, no escondido, aquilo que ele te diz enquanto está só você e ele, isso vai mudar a sua história, isso vai fazer com que a sua história tenha condição de fazer parte de um propósito maior, de um plano de salvação. Ruth, ela tem esse encontro com Boaz, então ele diz: olha, minha filha, volte para sua sogra. Mas quando ele manda voltar para sua sogra, ele diz: olha, amanhã, ainda hoje, eu vou resolver essa questão. Ainda hoje eu vou fazer aquilo que você não pode fazer. Ainda hoje eu vou tomar as medidas necessárias, cabíveis, para que tudo corra bem. E Ruth volta para Noemi, só que Ruth não volta mais como ela foi. Ela volta, não volta mais de mãos vazias. A Bíblia diz que ele pega 6 medidas de cevada e dá a ela e diz: volte à sua sogra, mas não volte vazia. Volte à sua sogra, mas não volte sem nada. E eu quero te dizer uma coisa: nunca, jamais, em nenhum momento da sua vida, você vai ter um encontro pessoal com ele, você vai ter um encontro íntimo com ele, e ele vai te mandar embora de mãos vazias.
Ainda que você pareça estar da mesma maneira, ainda que você saia de lá e diga, Senhor, eu continuo andando nas ruas e as pessoas olham para mim e continuam vendo uma moabita. Senhor, as pessoas olham para mim e continuam me julgando por aquilo que eu já fui. Senhor, as pessoas olham para mim e continuam me julgando pelos nomes que eu tinha no passado, pelos erros que eu cometi no passado, Senhor, pela história que eu escrevi no passado. Senhor, as pessoas olham para mim e veem uma derrota porque elas ainda me julgam pelas derrotas que eu tive em Moabe, pelas perdas que eu tive em Moabe. Mas eu quero te dizer nesta noite que o Senhor, aquele que remiu, aquele que decidiu remir, aquele que decidiu cuidar da sua história, aquele que decidiu cuidar da sua vida, Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele te mandou ir, Ele te mandou reencontrar com a sua sogra, Ele te prometeu que você não voltaria de mãos vazias, e é isso que Ele te deu. Saiba que hoje você tem o penhor do Espírito Santo sobre a sua vida. Ele te dá o Espírito Santo de Deus. Como o Espírito Santo, Ele te dá batismo, te dá dons espirituais, Ele te dá sabedoria, Ele te dá discernimento, Ele te dá graça. É momento de você estar firme na presença do Senhor. Ele manda você voltar, mas Ele não manda você voltar porque Ele fez uma promessa e vai se esquecer dela. Depois do encontro íntimo, sempre vai ter um momento de espera. Depois de um momento íntimo, sempre vai ter um encontro, um momento que você vai ter que exercitar a sua fé. Ruth volta para Noemi, e nesta noite eu quero incentivar você a pedir ao Senhor que coloque uma Noemi na sua vida. Eu quero incentivar você a orar e dizer, Senhor, eu preciso de alguém que no momento, Senhor, da peleja, que no momento, Senhor, da dúvida, me lembre que o Senhor não é como os homens de Moabe. Que no momento, Senhor, da dificuldade, no momento que a doença chegar, no momento que a dificuldade chegar, Senhor, me lembre que o Senhor prometeu e que o Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Noemi diz para ela, descansa minha filha, porque aquele homem, ele não vai descansar enquanto ele não resolver esse negócio. Ela está dizendo, ele prometeu que vai te remir, é hoje que ele vai resolver. Ela está dizendo para a nora dela, está dizendo para Ruth assim, Ruth, você pode confiar, porque ele é totalmente diferente de tudo que você já viveu até hoje. Eu quero incentivar você nesta noite, diante de qualquer situação que você esteja vivendo, diante de qualquer situação que a sua casa esteja vivendo, a confiar no Senhor, a esperar no Senhor. E muito mais do que isso, não apenas a esperar, mas em se alegrar no Senhor. A palavra de Deus, ela nos exorta. Paulo, ele estava preso quando ele diz, olha, regozijai-vos sempre no Senhor. Não é só quando eu estiver bem, não é só quando ele estiver junto. Ruth volta para a sogra, Boaz vai fazer aquilo que só ele pode fazer, ele vai para a porta da cidade, ele vai encontrar com aquele que é o outro remidor, ele vai se reunir com o pai, porque era parente próximo, só parente podia remir. Ele está dizendo, eu conheço quem pode fazer, eu vou ter uma conversa com ele. João, quando ele vê lá em Apocalipse, ele diz que ele viu uma reunião e que ele disse que os anciões perguntavam, quem poderá desatar os 7 selos? Quem poderá ir? E o Cordeiro disse, eu irei. Aquele que decidiu te remir, aquele que decidiu pagar o preço que você não poderia pagar, que eu não poderia pagar. A sua história não é algo passageiro. A sua história parecia muito feia, até que de repente você se encontrou com ele. E deixa eu te dizer uma coisa, um encontro na madrugada, depois de ser lavada, perfumada, depois que você decide deixar as coisas do mundo, depois que você decide deixar a roupa de Moabe, depois que você decide deixar o vocabulário de Moabe, depois que você decide deixar para trás as amarguras, a raiz de amargura não tem mais lugar no seu coração, depois que você decide parar de chorar pelas perdas, pela sua viuvez precoce e dizer, não, ele tem uma nova história para mim. Até quando, igreja? Até quando? Tendo a oportunidade de nos encontrarmos com Ele, vamos ficar chorando por aquilo que nós não tivemos. Nós não podemos nos dar, nós não podemos nos deixar levar por situações assim, aonde parece que a dor do passado é muito mais valiosa do que o futuro que nos aguarda.
Há uma Canaã celestial esperando por mim e por você. Há uma Canaã celestial esperando pela sua casa. Eu quero te dizer nesta noite, se coloque de pé. O Senhor não te mandou voltar de mãos vazias. Podem olhar para você e dizer, saiu de Moabe, mas Ele sabe de onde você está vindo. No mundo espiritual, quando você se encontra com Ele, é diferente. Você não anda mais da mesma maneira, você não volta mais da mesma maneira. É tempo de nos posicionarmos, é tempo de batalha, é tempo de peleja. Mas eu quero te dizer também, é tempo de vitória, porque toda vez que o Senhor saiu para pelejar, Ele voltou vitorioso. Toda vez que o Senhor mandou o seu povo pelejar e o seu povo estava em obediência, independente do tamanho do exército inimigo, independente da situação que era para ser enfrentada, independente do tamanho, da largura, da espessura da muralha, o Senhor lançou por terra tudo aquilo que podia impedir o povo de caminhar e de chegar a Canaã. Eu quero te dizer, o Senhor continua disposto a lançar por terra tudo aquilo que quer te impedir de chegar até Canaã celestial. A tua história não termina aqui. A tua história não termina aqui. O seu ponto de chegada é o céu. O nosso ponto de chegada é o céu. Não desista. Não pare. Noemi está dizendo, olha, Ruth, descansa, minha filha. Ele disse que ia mudar a situação, Ele vai mudar. Eu quero dizer para você hoje, mãe que chora, Ele vai mudar a sua situação. Eu quero dizer para você hoje, esposa que está procurando, chamando, pedindo, Senhor, misericórdia, pedindo, Senhor, a salvação do seu esposo, Ele vai mudar essa situação. Dizer para você, pai, que apresenta o seu filho ao Senhor, Ele vai mudar a sua situação. É tempo de mudança. É tempo que o Senhor está vencendo a nossa vida. É tempo que o Senhor tem dado ordem ao nosso respeito. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, o Senhor é fiel. O salmista diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor é comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. É o Senhor quem te sustenta, é o Senhor quem te guarda. É o Senhor, a nossa confiança está no Senhor, a nossa força está no Senhor. E eu quero pedir a você nesta noite, não desista, persista, continue, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Amém? Esta é a palavra que eu deixo para você nesta noite. Continue, continue. A minha história dentro do propósito de Deus é que o nome do Senhor seja glorificado, a sua também. Então faça como Ruth, vá se encontrar com Ele, porque Ele continua resolvendo tudo aquilo que só Ele pode mudar. Amém? Louvado seja Deus.